O corpo flutuava no rio, pálido sob a luz da lua. Ninguém ouviu o splash. Era uma noite quieta em São Paulo, 2015. O homem se chamava Carlos, 42 anos, pai de família comum. Trabalhava como contador em uma firma pequena no centro. Seus colegas o descreviam como reservado, mas educado. Sempre chegava cedo, saía no horário. Nenhuma dívida, nenhum inimigo aparente. A polícia tratou-o como afogamento acidental. Mas o legista notou algo estranho, marcas sutis no pescoço, como se mãos invisíveis o tivessem empurrado. Essas marcas eram finas, quase imperceptíveis, como se o agressor soubesse exatamente onde pressionar para evitar hematomas óbvios. O detetive Ana Ruiz pegou o caso por rotina. Ela era nova na delegacia, transferida de uma unidade maior. Aos 35 anos, Ana carregava o peso de um divórcio recente. Seu ex-marido a acusava de ser obcecada pelo trabalho. Talvez ele tivesse razão. Nas noites solitárias, ela se perguntava se o divórcio não era mais do que isso, uma consequência de sua incapacidade de equilibrar a vida pessoal com a profissional. Aquelas reflexões a consumiam, especialmente quando o silêncio da casa vazia ecoava como um julgamento silencioso, fazendo-a questionar se sua dedicação à justiça não a isolava mais do que qualquer criminoso poderia. Ana revisava os relatórios antigos enquanto o café esfriava em sua xícara. O cheiro amargo preenchia o ar úmido da sala. Fora da janela, a chuva fina tamborilava no asfalto, um ritmo constante que ecoava seus pensamentos inquietos, como se a própria cidade conspirasse para aprofundar sua introspecção. Carlos não era o primeiro. Havia outros casos semelhantes nos últimos 2 anos, quedas de escada, atropelamentos acidentais, envenenamentos disfarçados de overdose. Todos homens entre 30 e 50 anos, solitários ou com famílias distantes. Por exemplo, havia o caso de Miguel, um vendedor de 38 anos que escorregou em uma escada rolante do metrô, mas testemunhas vagas mencionavam um empurrão sutil, algo que poderia ser descartado como ilusão coletiva, mas que Ana via como o primeiro fio solto de uma teia maior. Outro era o de Eduardo, atropelado por um carro que fugiu, mas o motorista nunca foi encontrado, e o veículo parecia ter sido roubado de um estacionamento próximo, um detalhe que sugeria planejamento meticuloso, não impulsividade. Ana sentiu um arrepio. Não era coincidência. Ela começou a mapear os locais no quadro branco. Pontos vermelhos se conectavam com linhas tremidas, formando um padrão irregular que serpenteava pela cidade como veias expostas. O silêncio da delegacia à noite amplificava seus pensamentos, fazendo com que cada rangido do prédio parecesse um sussurro de advertência, convidando-a a refletir sobre como a invisibilidade das vítimas espelhava sua própria sensação de ser ignorada em suas teorias. Por que ninguém via o padrão? Seu chefe, o delegado Mendes, ria da ideia. Você vê assassinos em todo canto, Ruiz. Ele batia na mesa, o som ecoando como um aviso, e seus olhos, cansados e céticos, a faziam duvidar por um momento, questionando se sua intuição não era apenas o eco de sua solidão pessoal. Mas Ana ignorou. Ela precisava de provas, algo concreto que transformasse sua intuição em evidência irrefutável. Começou visitando a viúva de Carlos. A casa era modesta, cheiro de pão assado misturado a lágrimas, um contraste doloroso entre o cotidiano e a tragédia. A mulher, Sofia, serviu chá com mãos trêmulas, seus dedos entrelaçados como se tentasse se ancorar na realidade. Ele era tão cuidadoso. Nunca bebia perto da água. Sempre me dizia para tomar cuidado com os rios da cidade, cheios de perigos invisíveis. Seus olhos vermelhos fixavam o vazio, e Ana podia ver o luto se instalando como uma névoa permanente, um lembrete de como o assassino não só tirava vidas, mas destruía mundos inteiros ao redor delas. Ana notou tudo, cada detalhe sobre os hábitos de Carlos, suas rotinas diárias que pareciam tão seguras e previsíveis, rotinas que ela mesma invejava em sua vida. Caótica. De volta ao carro, o motor ronronava abaixo, um som reconfortante em meio à turbulência de sua mente.
A cidade piscava em neon úmido, reflexos dançando no para-brisa como fantasmas urbanos. Ela parou em um barzinho escuro, pedindo uma cerveja para clarear a mente, sentindo o líquido gelado descer pela garganta e acalmar os nervos à flor da pele. O barman, um homem de meia idade com tatuagens desbotadas, limpava copos devagar, seus movimentos ritmados como um mantra. Ouvi falar do afogado. Triste, né? A cidade engole as pessoas inteiras às vezes. Ana assentiu, descrevendo o caso vagamente, testando as águas da conversa. Ele franziu a testa, limpando as mãos em um pano sujo. Tem mais assim por aí. Meu irmão sumiu há 1 ano. Parecia acidente, mas ele era forte nadador. Encontraram o corpo em um canal, sem explicação. O coração de Ana acelerou, um pulsar urgente que a fez inclinar-se para a frente, conectando esse relato pessoal ao padrão maior que ela traçava, um exemplo vivo de como o terror se infiltrava nas vidas comuns. Outro ponto no mapa, outra peça que se encaixava no quebra-cabeça sombrio. Ela apagou e saiu, o ar frio batendo no rosto como um tapa de realidade, revigorando sua determinação. No dia seguinte, Ana mergulhou nos arquivos. O cheiro de papel velho enchia a sala de evidências, um aroma poeirento que evocava segredos enterrados. Ela encontrou o dossiê de um tal de Roberto, morto em um incêndio causado por cigarro. Mas Roberto não fumava, como confirmado por amigos e familiares em depoimentos antigos. Fotos mostravam o corpo carbonizado, mãos amarradas sutilmente com arame fino, quase invisível sob as chamas. Alguém planejara meticulosamente, garantindo que o fogo consumisse as evidências. Ana sentiu o estômago revirar, uma náusea que misturava repulsa e fascínio pela mente por trás disso, fazendo-a refletir sobre o quão profundo o ódio humano poderia ser, transformando o banal em arma letal. Quem faria isso? Por quê? Ela ligou para um profiler de Brasília, voz rouca pelo telefone, o som de papéis farfalhando ao fundo. Padrão de controle. O assassino se sente Deus, manipulando o destino. Ele escolhe vítimas que representam falhas do sistema, homens comuns que ele vê como cúmplices da indiferença social. As palavras ecoavam em sua cabeça enquanto dirigia para o próximo local, o tráfego caótico de São Paulo testando sua paciência, um caos que espelhava o tumulto interno que ela sentia ao conectar esses pontos. Uma ponte onde outro homem caíra, um engenheiro chamado Luiz que havia reclamado de assédio no trabalho semanas antes. O vento uivava ali, carregando ecos distantes de buzinas e o rugido distante do trânsito. Ana caminhou pela grade enferrujada, imaginando a queda, o pavor nos olhos da vítima ao perceber que não era um tropeço, um momento de terror puro que ela tentava recriar em sua mente para entender o método do assassino. O rio abaixo corria negro e faminto, suas águas turvas escondendo segredos que ela ansiava desvendar. Seus sapatos ecoavam no metal, um som solitário que a fazia refletir sobre sua própria vulnerabilidade, sobre como, em uma cidade de milhões, qualquer um poderia ser o próximo a cair no esquecimento. De repente, um som, passos atrás dela, leves mais deliberados. Ela se virou rápido, coração martelando como um tambor de guerra. Nada. Apenas o vento agitando folhas secas. Paranoia? Ou algo real? Essa dúvida a acompanhava como uma sombra, questionando cada barulho noturno, e ela se perguntava se o assassino não estava apenas matando corpos, mas também semeando medo em mentes como a dela. De volta à delegacia, Ana confrontou Mendes. São 7 casos agora. Todos ligados por um raio de 20 quilômetros, e as vítimas compartilham perfis semelhantes, profissionais de classe média, isolados socialmente. Ele bufou, acendendo um cigarro, a chama iluminando seu rosto enrugado. Fumaça subia em espirais cinzentas, preenchendo o ar com um véu de descrença. Sem provas, é delírio. Foque em roubos, Ruiz. Não. Perca tempo com fantasmas. Ana saiu batendo a porta, a frustração borbulhando como lava. O corredor parecia mais longo,
sombras alongadas pela luz fraca, e ela se sentia como se o prédio inteiro conspirasse contra ela, um sentimento que a levava a questionar se sua persistência era força ou teimosia autodestrutiva. Ela precisava de um aliado, alguém que entendesse sua obsessão. Chamou seu antigo parceiro, Lucas, agora aposentado, vivendo em uma casa suburbana com um jardim mal cuidado. Ele atendeu com voz cansada, mas afetuosa. Ana, cuidado. Serial killers não param, eles evoluem. Lembra do caso em 2008? O cara escapou por pouco porque ignoramos os padrões iniciais. O aviso pairava no ar enquanto ela desligava, um lembrete de que a história se repetia se não aprendêssemos com ela, e Ana se viu revivendo memórias daquele caso antigo, onde um pequeno descuido havia custado vidas inocentes. Noite caiu. Ana trabalhava sozinha, o zumbido do ventilador como companhia, um ruído monótono que contrastava com um caos em sua mente. Ela traçava perfis, o assassino era local, conhecia as vítimas superficialmente, talvez um vizinho, um conhecido de bar ou colega distante. Exemplos surgiam. Em um caso, a vítima havia mencionado um amigo que oferecerá carona, em outro, um estranho que ajudara com bagagens, gestos aparentemente bondosos que mascaravam intenções sinistras. O telefone tocou, número desconhecido, cortando o silêncio como uma lâmina. Pare de cavar. Voz distorcida, ecoando como um sussurro no escuro, enviando calafrios pela espinha de Ana. Ela congelou, o receptor tremendo em sua mão. Alguém a observava, mapeando seus movimentos como ela mapeava os crimes. Se ainda estiver ouvindo, segure e firme. Essa sombra está mais perto do que pensa. Ana trancou as portas, verificando janelas com mãos suadas. O apartamento era pequeno, cheiro de mofo nas cortinas, paredes que pareciam fechar-se ao seu redor. Ela se sentou no sofá, revólver ao lado, um metal frio contra a pele. Sono não veio. Sonhos fragmentados, corpos caindo, risadas abafadas, e o rosto de seu ex-marido acusando-a de negligência, uma culpa que se entrelaçava com o medo de falhar nas vítimas. Amanheceu cinzento, a luz fraca filtrando pelas persianas. No trabalho, ela encontrou o relatório de um novo corpo, envenenado em um café, o veneno misturado ao leite de um cappuccino. O homem, Paulo, frequentava o mesmo bar do contador, um ponto de encontro para profissionais cansados. Paulo era um corretor de imóveis de 45 anos, divorciado, que postava fotos solitárias nas redes sociais, imagens que Ana via agora como clamores silenciosos por conexão em uma cidade impiedosa. Ana correu para o local, o cheiro de café fresco misturando-se ao de desinfetante. O dono do bar estava nervoso, limpando balcões obsessivamente, seus olhos dardejando para a porta. Ele veio ontem. Falou de problemas no trabalho, demissão iminente. Parecia abatido. Ana pressionou, inclinando-se sobre o balcão. Alguém o seguiu? Notou algo fora do comum. O homem hesitou, olhos desviando para o chão. Um cara quieto. Sempre no canto, bebendo sozinho. Alto, capa de chuva mesmo em dias secos. Descrição vaga, mas o suficiente para plantar sementes de suspeita. Alto, capa de chuva, presença discreta. Ana sentiu o frio subir pela espinha, um pressentimento de que o cerco se fechava, e ela refletia sobre como esses detalhes triviais podiam ser chaves para desvendar o invisível. Ela seguiu uma pista até um prédio abandonado na periferia, um esqueleto de concreto esquecido pela urbanização. O ar ali era pesado, cheiro de urina e decomposição, um lembrete da face decadente da cidade. Escadas rangiam sob seus pés, cada degrau uma aposta em sua sanidade. No topo, uma sala vazia com jornais velhos espalhados, páginas amareladas contando histórias de crimes passados. Ela encontrou uma foto, recorte de jornal sobre Carlos, ao lado de anotações rabiscadas, horários, rotinas. Alguém colecionava, planejava com a precisão de um artista sombrio. Coração. Disparado, ela saiu correndo, o eco de seus passos misturando-se a um vento uivante.
De volta, analisou câmeras de rua. Imagens granuladas mostravam uma figura encapuzada perto das cenas, sempre à margem, uma silhueta que se fundia às sombras. Ana conectou. O assassino escolhia vítimas isoladas emocionalmente, homens que se sentiam invisíveis na multidão paulistana. Ele as ajudava a desaparecer, talvez por um ódio profundo contra a mediocridade que via neles. Por quê? Vingança contra o sistema? Ou prazer no caos, no poder de apagar vidas sem alarde? Reflexões a consumiam. Seria isso uma crítica à sociedade que ignora os fracos, ou apenas o delírio de um homem quebrado? Mendes a chamou à sua sala, o ar carregado de tensão. Você está obcecada. Tire folga, Ruiz. Isso vai te destruir. Mas Ana recusou, sua voz firme apesar do cansaço, sabendo que parar agora seria trair não só as vítimas, mas a si mesma. Ela visitou a família de Roberto. A irmã chorava na cozinha, cheiro de sopa queimada pairando no ar, um erro doméstico que simbolizava o caos deixado pelo luto. Ele disse que sentia olhos nele, como se alguém o seguisse para casa. Descartamos como estresse do trabalho. Mais um eco, outro testemunho que validava o padrão, e Ana se via acumulando essas histórias como camadas de uma armadura contra o ceticismo. Ana dirigia sob chuva torrencial, limpadores de para-brisa batendo ritmado, um hipnótico que a levava a memórias de casos passados onde ignorara sinais semelhantes, lições amargas que agora a impulsionavam. Parou em um motel barato, precisando de descanso, o neon piscando vagas como um convite falso. O quarto cheirava a cigarro velho, cama rangendo sob seu peso exausto. No meio da noite, batidas na porta, insistentes e baixas. Polícia? Voz masculina, neutra mas ameaçadora. Ana pegou a arma, espiando pela fresta, coração na garganta. Um homem comum, mas olhos frios, calculistas. Errado o quarto. Ele se foi, mas o encontro a deixou em alerta, questionando se era coincidência ou provocação, um teste para sua resiliência. Paranoia crescia, entrelaçando-se com sua determinação. Alguém precisa saber disso agora, compartilhe antes que o silêncio engula mais. Dias se arrastaram, cada um uma batalha contra o ceticismo e o medo. Ana rastreou encapuzado até um armazém no porto, um labirinto de contêineres enferrujados. Noite escura, cheiro de sal e óleo impregnando o ar úmido. Ela entrou sozinha, lanterna tremendo em sua mão, o feixe cortando as trevas como uma lâmina incerta. Sombras dançavam nas paredes úmidas, formas que pareciam se mover por vontade própria. Passos ecoavam, não os dela, mas de outro. Quem está aí? Voz dela falhou, ecoando de volta como um desafio. Uma risada baixa veio das trevas, gutural e confiante. O homem surgiu, Vitor, 38 anos, ex-policial demitido por corrupção, seu uniforme mental ainda colado à pele. Você é persistente, detetive. Admiro isso. Ele segurava uma faca, lâmina refletindo a luz fraca, dançando como uma promessa de violência. Eles mereciam. Homens como eu, ignorados pela sociedade. Eu era um deles, demitido injustamente, segundo ele, por expor corrupção maior, esposa que o deixou com as crianças, alegando medo, anos de empregos precários que o fizeram se sentir invisível. Vitor contava sua história em monólogos interrompidos, voz rouca de amargura, matava para equilibrar, escolhendo vítimas que o rejeitaram em pequenos atos, Carlos o rejeitara em uma promoção no trabalho anterior, Roberto ignorara sua ajuda em um acidente de trânsito, Paulo rira de sua oferta de amizade no bar. Cada morte, um acerto de contas, uma forma distorcida de justiça, e Ana via agora como esses microconflitos cotidianos podiam fermentar em algo tão mortal. Ana negociava, arma apontada, suores correndo pelas costas. Renda-se, Vitor. Isso acaba aqui. Ele riu, avançando com passos lentos, a faca girando em sua mão. Luta no escuro, socos trocados, grunhidos ecoando nas paredes, cheiro de suor e medo, misturando-se ao sal do porto.
Ana desviou de um golpe, sentindo a lâmina roçar sua manga, e atirou, acertando o ombro dele. Ele caiu, gemendo, sangue escuro se espalhando no chão irregular. Sirenes ao longe, um coro de alívio. Vitor algemado, olhos ainda frios, fixos nela. Há mais como eu. Você só pegou um. A cidade está cheia de fantasmas. Na delegacia, confissões fluíam como um rio represado, 7 mortes confirmadas, detalhes sórdidos de planejamento, venenos caseiros, empurrões calculados. A cidade acordava para manchetes sensacionalistas, o terror agora exposto à luz do dia. Ana bebia café amargo, exausta, o peso da vitória misturado a uma fadiga profunda. Mas o sono trazia pesadelos, outra sombra, outro sussurro, ecos de Vitor zombando de sua ilusão de fim. Meses depois, um novo corpo no rio. Sem marcas visíveis, mas o legista hesitava em chamar de acidente. Seria uma cópia, alguém inspirado pelo caso? A dúvida corroía Ana, uma erosão lenta de sua confiança, fazendo-a refletir sobre se o mal era contagioso, se uma mente perturbada podia semear sementes em outras. Ela patrulhava ruas vazias, o eco de passos imaginários a seguindo, um lembrete de que o mal não morre com um. Ele se multiplica no silêncio, espalhando-se como névoa pela metrópole. Se essa história te gelou, siga para as próximas. Mas lembre, o monstro pode estar ouvindo, esperando o próximo invisível para apagar.